E aí pessoal, dia de resenha de HQ, Daniel falando. Já larga um like aí no vídeo, por gentileza. Chegou aqui agora? Por favor, se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação nossa. E eu tenho aqui hoje Memórias de um Freixo, lançado aqui pela Conrad, do Kun Ung Park, que já de cara mostra aqui um projeto gráfico maravilhoso, porque esta superfície brilhante aqui, essa impressão reflexiva bacana mesmo, ela na verdade é uma cobertura para a capa do álbum. Aqui uma capa cartonada aqui. Já dá para perceber o cuidado gráfico que essa edição recebeu aqui. Mas muito mais importante do que isto é o conteúdo de Memórias de um Freixo, que é a adaptação de um romance homônimo que trata de um episódio na história da Coreia que foi tabu durante muito tempo e aqui virtualmente desconhecido por nós, tá? Bom, como todo mundo sabe, a Coreia, né, ela tem esse conflito histórico entre o norte comunista e o sul, e a história de Memórias de um Freixo ela vai começar ali por volta de 1950, quando estava para começar, ou já tinha começado há pouco tempo, a Guerra da Coreia. E quem vai narrar isso para nós é um freixo, né? É uma árvore ali naquele vale que testemunha tudo, né? Então tem essa poesia, no caso de você colocar uma árvore como testemunha dos fatos, mas por outro lado você tem aí uma certa, como direi, imparcialidade na forma de relatar todos esses acontecimentos, tá? E esses acontecimentos, eles são bárbaros, tá? Porque se você jogar no Google, por exemplo, pesquisar sobre o massacre das Ligas Bodo, vocês vão saber que se tratou de um extermínio em massa de números que passam aí por 200 mil pessoas, em que o governo do Sul resolveu evitar o contágio comunista, né, no caso, abrindo aspas gigantes aqui, matando todas as pessoas que foram que tiveram alguma ligação com as tais das Ligas Bodo, no caso. Só que tudo isso é muito nebuloso, porque várias dessas pessoas elas não sabiam direito porque elas estavam sendo mortas, tá? E basicamente o que a gente tem aqui em Memórias de um Freixo é um relato de matança. É um relato de matança assim, bastante cru, né? Que a opção narrativa de colocar uma árvore como testemunha, como narradora de tudo isso, ela acaba sendo acertada mesmo, né? Conforme você vai lendo, tal. É uma leitura aqui que ela na mesma proporção que ela é rápida também, porque não tem tanto texto, as imagens elas têm um peso muito grande para essa narrativa, ela é incômoda na mesma proporção, tá? E aqui não tem grandes picos dramáticos, não tem muito o que você falar de escalada de roteiro, nem nada desse gênero, tá? E vocês estão percebendo aí, conforme as páginas que eu estou passando, que é uma arte bastante estilizada aqui, e eu vou falar que ela é uma arte assim bastante expressionista, tá? Tudo isso que eu mostrei aqui até agora é o comecinho do álbum, tá? Então não tem nada muito contundente, mas conforme avança, são coisas assim, apesar do traço, são coisas bastante horripilantes, né? O que passa por essas páginas aqui são coisas que assim, bem passíveis de provocar pesadelos na gente, não só pela força das imagens, mas pelas motivações envolvidas aí, né? O que levou essas 200 mil pessoas a serem mortas, cara, é um negócio assim que incomoda bastante. E a arte com essas massas de preto assim, eu não sei que material exatamente ele usou, mas me parece que foi em alguns pontos aí, me parece que tem carvão no meio. Ela serve muito bem a esse caráter horripilante dessa história, que também é um caráter de denúncia também, né? Porque, segundo os textos que acompanham aqui a edição, esse episódio ele ficou conhecido, ele foi mais descortinado aí para o público, inclusive dentro do próprio país, coisa de menos de 20 anos para cá.
E é um negócio assim realmente bárbaro, tá? Bárbaro mesmo. A escatologia domina aqui não só as imagens, mas também o relato, assim, a forma como o Freixo, no caso, ele traz essas coisas, ele traduz esses acontecimentos em palavras para nós, tá? E assim você tem analogias assim que são assim de fato arrepiantes, né? Como se as pessoas, conforme essa ilustração aqui, como se essas pessoas, sabe, estivessem num matadouro, né, mortas assim a sangue frio. E o autor lá num texto mais à frente não, no final mesmo, ele explica um pouco essas opções e tudo isso, tá, faz do Memórias de um Freixo um quadrinho que é de fato, ele é informativo, mas ele é chocante na mesma proporção. Ele é algo que vai assustar e vai incomodar muito mais do que muita narrativa assim que ficcional de terror. Isso eu não tenho a menor dúvida. E é algo que a gente precisa discutir. Hoje em dia, eu acho que eu fiquei bastante incomodado com várias coisas aqui, mas é evidente que é um fato, é um episódio que o mundo inteiro tem que ficar sabendo. Não sei até que ponto, né, esse tipo de arte aqui incomoda alguns autores, né, achar que ela é uma arte um pouco mais grosseira, um pouco mais rudimentar, não sei. Mas pra mim, lendo o álbum aqui, ela funcionou muito bem. Eu achei que ela tá muito adequada pro tipo de história que tá contando. E tem também essas opções interessantes, né, de colocar os perpetradores do massacre, aí o pessoal do governo sem rosto, né, conforme você vê aqui. E só para falar, eu não vou nem mostrar as páginas, mas eu vou falar historicamente, né, o que acontece, o que aconteceu no caso, né, é que valas foram preenchidas com esses cadáveres aí que foram trucidados a tiros, e em determinado momento o restante do pessoal do vilarejo precisa ir até lá e recolher seus mortos, né, reconhecer seus mortos, né? Então isso cria algumas das sequências mais fortes aqui do álbum, tá? Bom, dito isso, acho que não é preciso ir muito além aqui na descrição de Memórias de um Freixo. Se você está interessado em quadrinhos que abordam momentos históricos, aí, principalmente aqueles que não são tão conhecidos aí do grande público, eu acho que é um quadrinho que você deve correr atrás, sabe? Se você está interessado em quadrinho que investe em clima, que consegue ser bem sucedido dentro de opções estéticas que só funcionariam de fato num quadrinho, Memórias de um Freixo era uma obra assim interessantíssima, tá? Mas já avisando, né, não vai sair tão fácil da sua memória pro bem ou pro mal. E é isso, tá? Memórias de um Freixo, vou deixar o link aí na descrição do vídeo, caso você queira adquiri-lo. É ótimo assim para quem quiser levar para a sala de aula, inclusive para abordar determinados tipos de massacres, né, já perpetrados aí pela humanidade. E fica aí a dica, beleza? A gente volta aí na segunda que vem e boa leitura.